E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva, seja bem-vindo mais uma vez a este canal. E hoje vamos falar sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Então, curta o vídeo, compartilha, me ajudando aí esse vídeo chegar a mais gente. Então, vamos lá. Ó. Condutores em equilíbrio eletrostático. O que isso significa, né? O condutor eletrizado está em equilíbrio eletrostático quando nele não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas. Então, vamos usar um exemplo aí. Quando um corpo, quando a gente vai eletrizar um corpo, seja por indução, seja por atrito, seja por contato, a gente vai ver que vai ter uma movimentação de cargas de forma ordenada. E à medida em que vai tendo durante esse processo vai cessar. E quando esse processo cessa, esse processo de eletrização, né? O que é que vai acontecer no condutor em equilíbrio? O que é que vai acontecer? Né? Vamos imaginar aqui uma esfera de metal, né? Imaginar aqui. E aqui, ó, quando eu eletrizo ela e ela fica em equilíbrio, o que é que vai acontecer com as cargas? Se eu eletrizei negativamente, né? As cargas negativas irão ficar aqui, ó, na superfície do condutor. Certas cargas elas vão se distanciar de umas para as outras e por isso elas vão ficar aqui, ó, na superfície, certo? Deixando aqui, ó, o campo elétrico no interior igual a zero, certo? Então, aqui dentro o campo elétrico, né, no interior é zero. Durante, né, no caso, aliás, numa situação onde o condutor está eletrizado em equilíbrio eletrostático. Então, aqui dentro, né, dessa esfera aqui, né, vai acontecer o seguinte, você vai ter o campo elétrico zero aí. Mas aqui vai haver campo elétrico. E os vetores, o vetor campo elétrico, ele vai ter, ó, vai ficar, as linhas, né, de força vão ficar 90 graus, ó, na superfície, em relação à superfície do condutor, certo? Como esse corpo aqui ele está eletrizado negativamente, as linhas estão como se estivessem entrando dentro do condutor, certo? Então essas cargas vão se distribuir aqui pela superfície, deixando o corpo aqui, aliás, o campo elétrico no interior igual a zero. Só lembrando que não importa o formato, certo, desse corpo, e também uma coisa interessante é que tanto faz se o corpo for maciço ou oco, certo? Ou, no caso, seja, por exemplo, uma casca esférica, né? Não importa, tá? Né? A gente está usando aqui uma esfera porque uma esfera, né, é uma figura geométrica simétrica, né, vamos dizer assim. Né? Então, veja lá. Vamos ver aqui o que é que diz, né, algumas considerações que eu coloquei aqui. As cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático vão se distribuir na superfície. Beleza. O campo elétrico interior do condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático é nulo e seu potencial é constante. Então, o que acontece quando o campo elétrico é nulo e o potencial é constante? O potencial elétrico eu estou falando. O potencial elétrico é o seguinte, gente. Durante o processo de eletrização, você pode sim ter uma diferença, né? A gente chama de diferença de potencial. E por isso as cargas vão de forma ordenada se transferindo para o condutor eletrizado. Mas aqui dentro, quando as cargas se param, vamos dizer assim, param entre aspas, né, de se movimentar, aqui dentro, aqui na superfície, né, elas estão postas na superfície, né, o potencial vai ser constante aí, porque não vai haver mais esse movimento de cargas, não vai ver a diferença de potencial, certo? Tá? Então, nesse caso, o potencial vai ser constante aí, beleza? E o campo elétrico no interior é nulo. Observe. Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o vetor campo elétrico é sempre perpendicular à superfície, como eu já coloquei aqui. Tá? Vamos falar de uma das primeiras consequências, né, da aula de hoje, que é a blindagem eletrostática, que eu vou chamar de gaiola de Faraday. Ó, gente, é o seguinte, Faraday fez um experimento, certo? Onde ele entrou dentro de um condutor metálico, né? E pediu para que enviasse descargas elétricas. E ele fechou a janelinha, entrou lá dentro e pode meter o aço aí, meu filho. E aí, depois da descarga, essa descarga elétrica de uma voltagem muito grande, inclusive. Depois dessa descarga, ele abriu e não aconteceu nada. Estava normal.
certo? É muita coragem para fazer esse experimento, né? Para confiar, né? Mas, claro, né, a ciência, ela não mente nesse caso, né? Então é o seguinte, veja o que é a blindagem eletrostática, né? É um dispositivo empregado na proteção de aparelhos contra influências elétricas. Então, se você fizer uma blindagem, certo? Pode sofrer qualquer descarga. As cargas vão se distribuir na superfície. E o campo elétrico no interior, certo? Vai ser nulo. Então não vai haver nenhuma influência. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o carro, né? O carro ele tem que ter a blindagem eletrostática, como também os aviões também, né? Porque nessas situações acontece de pegar dias tempestuosos, né? E com isso você pode sofrer descargas elétricas. E aí, né? Quem está dentro do carro ou do avião não vai sofrer nenhuma influência com isso. Agora, é claro, tem que ter muito cuidado em uma situação, né, onde, por exemplo, você está dentro de um carro, né, e um fio de alta tensão está em cima do carro. Você não pode sair. E se o carro estiver pegando fogo, você tem que sair. Senão, mas o que acontece? Você tem que ter muito cuidado, você tem que pular do carro, né, e tem que pular, né, e botar os dois pés no chão ao mesmo tempo e ficar, né, com uma máxima de concentração assim, todo fechadinho, para não sofrer, né, nenhuma descarga elétrica, porque daí você pode fazer a conexão com a Terra, né? Então, fazendo essa conexão, a corrente passa por você e tchau, né? E você morre, infelizmente. Então tem que ter muito cuidado, certo? A blindagem eletrostática, né, ela nos ajuda. Eu vou dar um exemplo também. Se você puder fazer experimento em casa, se você tiver uma gaiola de pássaro, né, e de ferro, aquelas gaiolas de ferro, né, de metal, você pode pegar um telefone como este daqui, sintonizar numa rádio qualquer, tá? E você sintonizando numa rádio, né, nessa dada frequência aí, e que se você colocar dentro, né, à medida que você coloca dentro esse celular com a rádio sintonizada e você fechar a gaiola, o sinal, perde-se o sinal, né, o sinal da rádio, da frequência, né, de rádio, certo? Então esse experimento você pode fazer em casa para mostrar que a blindagem eletrostática, né, acontece. Então aí a gente tem a densidade superficial, né, que até eu falei sobre ela, que é a quantidade de carga sobre uma determinada região, certo? E aí também é o seguinte, outra consequência é o seguinte, se você tiver um corpo não esférico, certo? Um corpo de formato qualquer, as cargas desse condutor em equilíbrio eletrostático, né? Condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, você vai ver que a concentração dessas cargas vão ser nas regiões mais pontiagudas. E com isso o campo elétrico é mais intenso nessas regiões aqui pontiagudas. Por isso que você, durante uma tempestade, não ficar, né, em regiões que tenham pontas. Por exemplo, árvores, né? Ou, por exemplo, em uma praia onde você tá vendo uma tempestade caindo, né, uma tempestade de raios. Né, você, ficando naquele local, você pode sofrer descargas elétricas. Você atrai raios. Já vou falar essa história de atrair raios. Isso realmente acontece. Um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar? Pode sim, certo? Devido a esse que a gente chama de poder das pontas, tá? Veja bem aqui. O poder das pontas, eu vou falar sobre ele, e aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar sobre ele aqui, mas antes disso eu vou falar o que acontece durante um processo, né, de raios e trovões que caem, né? No caso, numa situação de tempestade. Observe o seguinte, gente. Eu tenho uma nuvem, seja qual o processo, ela está eletrizada, certo? Uma nuvem carregada. E daí ela induz a Terra, certo? Ela vai induzir a Terra aqui, ou seja, ela está eletrizada negativamente, e ela induz a Terra e ela vai ficar com cargas positivas aí, certo? Então os elétrons da Terra vão descer, né? E o que é que vai acontecer? Vai criar-se um campo, né? Um campo elétrico aqui, né? Um campo elétrico entre a nuvem e a Terra, certo? Só que o ar é isolante, então não tem como as cargas saírem, né, daqui da Terra até para a nuvem. Mas pode acontecer
Sim, isso, né? Se você imaginar o seguinte, mesmo que o ar seja isolante, né, existe o que a gente chama de rigidez dielétrica, ou seja, é o quanto o campo, né, corresponde, na verdade, o maior campo elétrico que esse isolante pode, né, pode ser aplicado nele. Então, o que vai acontecer? Se esse campo elétrico, né, gerado aqui dentro, pela nuvem e pela Terra aqui, for maior do que a rigidez elétrica, né, no caso o isolante seria o ar, vai haver descargas elétricas aqui, certo? E por isso que você vê numa situação de tempestade, onde você tem ali os raios, né, caindo, né, na Terra. O que acontece? Um relâmpago, né, que são esses raios, que são o clarão, o relâmpago é o clarão. Por que o clarão? Porque é o seguinte, quando ocorre a descarga elétrica, o ar vai ser ionizado. Então, durante essa ionização, o ar ele emite, né, essas partículas emitem luz, certo? E o relâmpago, aliás, o trovão seria essa dilatação do ar, do ar atmosférico, né? Então essa dilatação vai gerar esse barulho. Eu não sei se vocês já perceberam em situações, por exemplo, em aviões supersônicos, que eles passam pela velocidade, o avião supersônico, a velocidade dele é acima da velocidade do som. E por isso que dá aquele estrondo, né? Quando ele passa o avião supersônico, ele fica mais rápido do que a velocidade do som. Então isso dá aquele estrondo, né? É o mesmo caso que acontece na situação do trovão mesmo, né? O raio, né, o relâmpago, ele cai na Terra, ionizando o ar e emitindo esse clarão. E aí esse ar aí ele é dilatado, durante essa expansão aí ocorre o trovão, né? A gente ouve o trovão. Não é à toa que o povo diz que o trovão a gente ouve depois, né? Então é isso. Na verdade é um processo só que há uma diferença, né? Tá? Então é isso. Aí você vai observar que para que a gente se proteja durante, né, uma situação de raios, né, de relâmpagos, a gente usa uma situação chamada de para-raios. Vocês já devem saber, né? Devem saber que os para-raios, já ouviu falar dos para-raios. Mas qual é a função do para-raio, né? Lembrando que a função do para-raio, gente, é o seguinte. Você vai observar aqui que eu coloquei um objeto aqui, é o para-raio, e com 3 pontas aqui. Lembra-se do poder das pontas? Pois é, o campo elétrico aqui é mais intenso. E devido a isso, eles atraem os raios. Para onde? Para o para-raio. E esse para-raio está conectado com a Terra. Então o para-raio ele vai sofrer essa descarga, vai passar por ele e vai para a Terra. Certo? Isso ajuda demais a gente. Então, assim, uma situação de ficar, né, de você estar protegido, né? Então, alguns prédios, né, muitos prédios têm essa proteção que é o para-raio. Então, o para-raio nos ajuda muito. E isso acontece devido ao poder das pontas, que o campo elétrico aqui é muito intenso nessas pontas e com isso atrai os raios, né? Então, você observa aí, né? Bem bonitinho aqui. Tá. Isso é muito legal. E lembrando, né, eu esqueci até de falar para vocês que no ar, né, lembrando que essa rigidez elétrica ela é um valor de quantidade de campo elétrico que pode ser aplicado, né, num isolante. No ar, essa rigidez é de 3 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Então é um valor de campo elétrico muito grande. Então, quando, né, durante um processo de tempestade, esse campo é maior, né? Esse campo gerado pela Terra, entre a Terra e a nuvem, muitas vezes é maior, aí acontece a descarga elétrica, acontece a passagem de corrente elétrica mesmo para a Terra, certo? A gente vai falar sobre isso nos capacitores na aula 13, né? Tem a aula 12, depois a aula 13 a gente vai falar sobre os capacitores, né? E aí a gente vai falar sobre esse processo também que ocorre, né? E é um processo parecido até, certo? Então vamos lá. Então, ó, a gente tem aqui uns exemplos de para-raios, né? Vocês podem ver aqui, em uma situação aqui, ó. Você vê aqui tem um para-raiozinho aqui, ó. Tem umas pontas aqui, né? Em cima de um prédio, né? E você tem aqui a descarga, durante uma descarga, né? Um para-raio aqui durante uma descarga elétrica sobre ele. Então você vê que é uma coisa muito legal, muito que nos protege, né? Nos deixa protegido.
certo? Então, assim, o para-raio, né, como ele é colocado em cima de um prédio, eu trouxe até aqui uma imagem, que você tem um prédio, né, aqui, e você tem aqui o captador, que seria as pontas, né? Você tem um fio aqui, você tem um macho que segura, né? Então, esse fio aqui, ele é, né, o fio condutor aqui, que vai passar a corrente da descarga, né? Que é o cabo desse daqui. E isso vai ser ligado ao aterramento, né? Ao aterramento aqui. Ok? E com isso nos protegendo dessas descargas elétricas dos relâmpagos, certo? Então isso é muito legal, né? O poder das pontas, que é uma consequência, né, da situação de um corpo condutor, na verdade, um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, né? E você tem também essa blindagem eletrostática aí, que também a gente pode fazer uma blindagem eletrostática em casas, em prédios também, você tem essa blindagem eletrostática também. Em algumas empresas você tem aí, quando vai projetar, né, vai construir um prédio, você também tem prédios que os engenheiros projetam a blindagem eletrostática também. Então você vê esses dois tipos aí, essas consequências aí no dia a dia, né, na engenharia, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que esse assunto do poder das pontas, da blindagem eletrostática, cai sempre no Enem, somente a blindagem eletrostática, todo ano cai no Enem, inclusive caiu no Enem 2020, né? Uma questão de blindagem eletrostática. Teve muita gente que falou sobre por exemplo, as borrachas dos pneus, né? Se você tem uma descarga elétrica em cima de um carro, então, o que vai proteger? A blindagem metálica desse carro? Ou muita gente marcou as borrachas que isolam? Na verdade, não, né, gente? Tanto o ar como a isolante, como a borracha, ela tem essa rigidez dielétrica e, dependendo dessa rigidez dielétrica, por exemplo, o ar, que é um isolante, ele passa a ser condutor, né, durante um processo desse processo aqui. Então, tenha muito cuidado, certo? Que mesmo que o ar seja isolante, vai ter uma rigidez, se esse campo for maior do que a rigidez dielétrica, o ar vai passar a ser condutor. Por isso que acontecem os raios aqui, tá? Então, muito cuidado com isso, né? E a borracha também tem essa rigidez dielétrica, tá? Então, muito cuidado para não cair na pegadinha do Enem, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.